Conheça os 10 aviões mais produzidos de todos os tempos. A lista dos aviões mais fabricados da história é dominada por pequenos monomotores de uso civil produzidos nos Estados Unidos, e importantes aeronaves militares da Segunda Guerra. Jatos comerciais mais vendidos do mundo, a dupla Airbus A320 e Boeing 737 somam juntos mais de 20 mil unidades produzidas. O avião da Airbus chegou ao mercado em 1988 e até março de 2022, somava 9.798 exemplares construídos e entregues aos clientes. Já o modelo da Boeing, introduzido em 1967, alcançou no começo de 2023 a marca de 10.677 aeronaves fabricadas. Conheça a seguir os 10 aviões mais produzidos de todos os tempos. 10º Policarpo Po-2. Período de produção, de 1928 a 1952. Quantidade produzida, 20 mil. Aeronave biplano, avião com 2 asas mais produzido de todos os tempos, o Policarpo Po-2 tem um dos currículos mais longevos da aviação militar. A aeronave desenvolvida na antiga União Soviética foi produzida de 1928 a 1958, servindo em operações de ataque ao solo e reconhecimento aéreo. Como avião de instrução, o modelo permaneceu em serviço na Força Aérea Soviética até 1978. Estima-se que foram fabricados em torno de 20 mil unidades do Po-2. 9º Focke-Wulf FW-190. Período de produção, de 1939 a 1945. Quantidade produzida, 20.051. Considerado um dos melhores aviões de combate da Segunda Guerra Mundial, o temido FW-190 era um caça veloz e muito manobrável. Ele também podia ser armado com um poderoso conjunto de canhões e metralhadores, além de bombas e foguetes. A produção seriada da aeronave começou em 1941 e foi encerrada após o fim dos conflitos na Europa, em maio de 1941. 8º Piper J3. Período de produção, de 1938 a 1947. Quantidade produzida, 20.191. Um dos aviões de treinamento mais utilizados no passado, o Piper J3 Cub foi a primeira aeronave conduzida por muitos dos pilotos americanos que posteriormente foram enviados para a Segunda Guerra Mundial, para combates a bordo de caças e bombardeiros. Após o fim da guerra, milhares desses aparelhos foram distribuídos em escolas de aviação e muitos modelos, apesar da idade, ainda continuam em serviço. O J3 também é o monoplano coberto de tecido mais produzido da história. 7º Supermarine Spitfire. Período de produção, de 1938 a 1948. Quantidade produzida, 22.685. Considerado o avião britânico mais importante da história, o caça Supermarine Spitfire foi o principal instrumento de combate da RAF, Força Aérea do Reino Unido, durante a Segunda Guerra Mundial. O primeiro protótipo da aeronave voou em 1936 e o modelo continuou evoluindo até depois do conflito, tendo sua produção encerrada somente em 1948, quando surgiram os primeiros caças com motores a jato. 6º Cessna 182 Skyline. Período de produção, 1956, atual. Quantidade produzida, 23.237. Outro produto consagrado da Cessna, o 182 Skyline é o segundo avião mais popular da fabricante norte-americana ainda em produção, depois do 172 Skial. No entanto, ele quase ficou no passado. Numa primeira fase, o modelo começou a ser fabricado em 1956 e saiu de linha em 1985. Em seguida, a produção foi retomada em 1996 e parou novamente em 2012. Em 2015, a linha de montagem do monomotor foi reativada mais uma vez e continua ativa até hoje. 5º Cessna 150, 152.
Período de produção, de 1958 a 1986. Quantidade produzida, 31.533. Projetado para servir no treinamento de pilotos e uso pessoal, o Cessna 150 estreou no mercado em 1958 e rapidamente se tornou uma das maiores referências no ramo de instrução de voo. Em 1977, o modelo evoluiu para a versão 152, incorporando pequenas alterações de design e um motor mais potente. Com 31.533 exemplares produzidos, sendo 23.949 Cessna 150 e mais 7.584 Cessna 152. O monomotor da Cessna Aircraft é o avião civil com 2 assentos mais produzido da história. Quarto, Piper PA-28 Cherokee. Período de produção, 1961. Quantidade produzida, 32.778. Lançado pela tradicional Piper Aircraft dos Estados Unidos em 1961 e produzido até hoje, o PA-28 Cherokee é um avião muito comum em pequenos aeródromos e escolas de aviação. A aeronave simples e com preço competitivo, o monomotor americano evoluiu com o passar dos anos e também assumiu várias identidades. Diferentes versões do modelo já foram chamadas de Warrior, Pathfinder, Archer, Dakota, Cadet e Pilot. No Brasil, a série foi produzida sob licença pela Embraer entre 1974 e 1990, com os nomes EMB 71 Corisco e EMB 712 Carioquinha. Terceiro, Messerschmitt Bf-109. Período de produção, de 1935 a 1958. Quantidade produzida, 34.852. Principal aeronave de caça da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, Bf-109 é um dos maiores ícones da aviação militar. Foi um dos aviões mais rápidos da década de 1930 e estabeleceu os parâmetros de desempenho e combate que seriam referências nos anos seguintes em aeronaves de outras nações. Após o fim do conflito, o monoplano continuou sendo produzido na antiga Tchecoslováquia e na Espanha, até 1958. Segundo, Ilyushin Il-2. Período de produção, de 1941 a 1945. Quantidade produzida, 36.183 unidades. Nenhum outro avião militar teve uma linha de produção tão acelerada como a do Ilyushin Il-2, desenvolvido na antiga União Soviética. Apelidado de carro de combate voador, o Il-2 foi uma importante aeronave de ataque ao solo e um dos maiores algozes da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. O modelo manteve o posto de avião mais produzido da história até a década de 1990, quando foi superado pelo Cessna 172. Primeiro lugar, Cessna 172 Schial. Período de produção, 1956, atual. Quantidade produzida, 45.256 unidades. Produzido em série nos Estados Unidos desde 1956, o Cessna 172 Schial é disparado o avião mais produzido de todos os tempos e dificilmente deve ser superado. É um monomotor de concepção simples e de fácil manutenção, por isso é muito popular em escolas de aviação e entre pilotos privados. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!